Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que vira e mexe é veiculado na mídia sobre a possibilidade de taxação dos dividendos e eu vou explicar por que você não deveria se preocupar com isso se você pensa no longo prazo. Você vai entender que mesmo sendo taxado, o seu dividendo só vai aumentar ao longo dos anos e isso acontece por dois fatores principais. O primeiro deles é que as boas empresas conseguem crescer seus lucros ao longo dos anos e o segundo é que elas podem optar por recomprar suas próprias ações no mercado, gerando assim valor para o acionista. Me acompanha aqui para você entender o raciocínio e você vai se surpreender com o resultado. Bom, vamos lá para a gente entender de forma prática. Eu vou considerar aqui um cenário sem taxação de dividendos. Uma empresa lucra R$ 1 bilhão, ela possui 500 milhões de ações na base, logo cada ação tem direito a R$ 2 desse lucro. Se a gente considerar que o payout é de 50%, ou seja, 50% do lucro líquido é pago em dividendos, cada ação receberia, portanto, R$ 1 de dividendo. Esse dividendo ele não é taxado, o que resulta aqui num dividendo líquido de R$ 1 por ação. Esse é o cenário atual. Agora é que vem o pulo do gato, pessoal. A gente vai fazer um exercício considerando que essa empresa vai crescer seu lucro 15% ao ano pelos próximos 10 anos e nesse período o dividendo vai passar a ser taxado. O que será que vai acontecer com o dividendo líquido de cada ação daqui a 10 anos? Vocês vão ver que ele vai aumentar bastante. Esse é o cenário futuro, então, 10 anos depois, a empresa passa a lucrar 4,04 bi de reais, porque o lucro cresceu 15% ao ano. A base acionária não mudou, são 500 milhões de ações. Veja que o lucro por ação já subiu para 8,08. Mantendo o payout de 50%, o dividendo por ação seria de 4,04. Veja que ele subiu de 1 para 4,04. Se a gente pagar 15% de imposto de renda, mesmo assim vai sobrar no nosso bolso líquido R$ 3,43 por ação. Antes a gente não pagava imposto de renda e o dividendo era de R$ 1 por ação. Agora, pagando imposto de renda, ele aumentou para 3,43. Isso só foi possível porque a empresa cresceu seu lucro nesse período. Mesmo pagando imposto de renda, seu dividendo líquido vai ser maior. Agora a gente vai entender que uma segunda alternativa para as empresas que é a recompra de ações. Isso é bem comum nos Estados Unidos, por lá o dividendo já é taxado há muitos anos. Como que funciona isso? As empresas usam parte do lucro líquido que elas geram nas operações ou parte do dinheiro que elas possuem em caixa para recomprar suas próprias ações. Elas recompram, colocam em tesouraria e depois elas podem cancelar essas ações. E como que isso gera valor para o acionista? Imagina que passa a existir depois da recompra uma quantidade menor de ações em circulação. Pela lei da oferta e procura que rege a formação de preços na bolsa de valores, a menor quantidade de ações acaba forçando a valorização das ações que sobram. Um segundo efeito é que o lucro por ação acaba aumentando. Como a empresa recomprou suas ações, colocou em tesouraria e depois cancelou, passam a existir menos ações para dividir os lucros. Com isso, o lucro por ação aumenta e, consequentemente, o dividendo por ação aumenta. Ou seja, só pelo fato da empresa ter recomprado suas ações, ela forçou a valorização das mesmas e, além disso, aumentou o dividendo por ação das ações que sobraram. Vamos entender de forma prática aqui, vamos considerar que a empresa do nosso exemplo, além de crescer 15% ao ano o seu lucro, recomprou durante 10 anos 20% das ações no mercado. Agora o lucro de 4,04 bi de reais vai ser dividido com 400 milhões de ações e não 500 milhões como anteriormente. O lucro por ação que era de R$ 8 passa a ser 10,1 reais. Já tem um grande aumento aqui só pelo fato da empresa ter recomprado suas próprias ações no mercado nesse período de 10 anos. Considerando o mesmo payout de 5%, o dividendo por ação vai para 5,05. Pagando o imposto de renda de 15%, vai sobrar 4,30 por ação líquido no nosso bolso. Olha só como que aumenta o nosso dividendo, que era de 3,43 para 4,30 só pelo fato da empresa ter recomprado as ações no mercado. Então vamos fazer um resumo de tudo aqui, pessoal. Quando a gente pagava imposto de renda nesse exemplo, o nosso dividendo líquido era de R$ 1 por ação. 10 anos depois, pelo fato da empresa ter crescido seu lucro, mesmo pagando imposto de renda de 15%, o nosso dividendo aumentou de 1 para 3,43 por ação. Além disso, se a empresa decidiu recomprar 20% das ações nesse período, o nosso dividendo líquido saiu de 1 para 4,30. Olha só o efeito que a recompra de ações e que o crescimento dos lucros tem no longo prazo. Olha como que as empresas conseguem achar maneiras de gerar valor para os seus acionistas. Bom, pessoal, no vídeo de hoje foi isso, então espero que eu tenha conseguido trazer de forma simples o que pode acontecer num eventual cenário de taxação de dividendos no Brasil. Vocês viram que as boas empresas conseguem achar maneiras de remunerar cada vez mais seus acionistas ao longo dos anos. Eu não estou falando aqui que eu sou a favor da taxação de dividendos, eu não acho que aumentar a carga tributária é o caminho. A mensagem que eu quero passar aqui é que a gente tem que focar naquilo que importa, que é trabalhar, economizar e aportar aquilo que a gente conseguir, quando a gente conseguir, da melhor forma que a gente conseguir, de acordo com a nossa realidade. A gente vai ser recompensado por isso no longo prazo, a disciplina vai ser recompensada. Você que ainda está começando e querendo evoluir na Bolsa de Valores, buscando conhecimento, que está no caminho certo, procure não se deixar contaminar pelas notícias que são espalhadas por aí. Espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com esse conteúdo. Se você gostou do que você viu aqui, deixa nos comentários o que você gostaria que eu trouxesse no próximo vídeo. Se esse conteúdo agregou valor de alguma forma para você, considere se inscrever no canal. Grande abraço a todos e bons investimentos.